Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Aline Bortoli e vamos conversar um pouco com ela sobre o processo de sucessão da família dela, o processo de sucessão que eles já fizeram e ainda estão fazendo para que a gente possa inspirar outras pessoas. Tudo bem, Aline? Se apresente, por favor, para as pessoas e depois a gente vai bater um papo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Bortoli Inácio, sou casada com o Júlis, tenho 3 filhos e sou membro da segunda geração da Bom Futuro. Também sou sócia da Nater, né, que é uma empresa em que meu irmão é CEO, e fundei 2 institutos, um é o Instituto Farmum e o outro é SIC Bartão, que é o Museu Cristão Contemporâneo. Mas em todas essas áreas, essa conversa de sucessão, ela começou por conta da Bom Futuro mesmo, porque é uma empresa que é uma empresa muito grande, né, e que tem bastante relevância no agro, e lá são 4 famílias que são sócias, né, meu pai e mais 3 irmãos da minha mãe. Então, a família grande, ela exigia se pensar em como azeitar as relações, né? Em como a gente pensar em tudo que trouxe a gente até aqui e pensar no que ia levar a gente para o futuro. Aline, e vocês começaram um processo de sucessão na Bom Futuro, mas também no seu núcleo familiar vocês estão em curso com um processo de discussão das relações, de discussão das relações futuras. Vocês são muito harmonizados, têm muita harmonia, mas é um trabalho que precisa ser feito em todos os lugares, não é? Eu acho que o desafio foi começar a preparar a empresa para uma profissionalização. Separação dos comandos, né? Você encontrar qual é a área de atuação de cada divisão da empresa, né? Você saber o seu lugar de fala, né? Você entender a organização e o momento certo para você atuar, né? Então, e cada assunto diferente, porque daí isso traz, né, ao você organizar essas coisas, ao você estar num ambiente, e eu até acho, Ronaldo, que quando a gente fala sobre sucessão, quando as coisas estão bem, é o melhor caminho, porque você não necessariamente está lidando com um problema, mas você está trabalhando para que se evite o problema, né? Então, as pessoas começam a enxergar melhor o seu lugar, né, e se preparar, né, para as reuniões e para a organização da empresa. E eu acredito que aí sobra muito mais tempo para a gente focar no que de fato importa, na questão da gestão do negócio. Mas, Aline, também quero trazer uma outra questão. Você lá no começo falou sobre relações, e quero falar um pouco sobre relações. E são temas sensíveis que se trabalham em termos de relações familiares, não é? Sim, imagina, toda vez que a gente fala sobre remuneração, sobre carreira, né, sobre metas, né, sobre divisão de decisões, de compartilhamento de decisões, principalmente também no uso comum dos bens, né, familiares, porque às vezes, né, o pessoal da equipe sempre fala assim, né, às vezes não é um problema gigante que vai afetar a relação da empresa, é aquele probleminha que é pequenininho e que não é difícil de resolver, mas é difícil encontrar um ambiente para se resolver, né, esses problemas pequenos. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente está nesse ambiente de conversa, né, sabendo que não tem um lado, né, você aprende a não ter mais medo, né, você aprende a não temer a morte, não temer os conflitos, você fica mais esperto diante das decisões dos outros para com a empresa. Então, acho que todo esse ambiente faz com que todos esses assuntos que são mais sensíveis sejam conversados com mais facilidade. Aline, se me permite, eu quero, porque eu acho que tem uma coisa super interessante a respeito de vocês, especificamente do seu núcleo familiar, é que vocês têm construído um trabalho de uma harmonia tal que o que a gente chama normalmente de agregados, né? Você falou do Júlis, que é o seu marido, seu esposo, e do lado do Rafael, a gente tem a Juliana também. Eles participam ativamente e é super bacana a participação que eles fazem, né? Apesar de toda a sensibilidade do tema. Sim, com certeza. A gente é uma família que entende que, por mais que eu e meu irmão somos sócios no papel, toda vez que a gente volta para casa, com quem a gente vai conversar,
são com os nossos parceiros, né? Tipo, eu com o Júlio, meu irmão com a Juliana. Então, quanto mais a gente envolve eles, quanto mais a gente dá oportunidade para conhecer a maneira como eles pensam e fazer isso de uma forma saudável, dentro de uma roda de conversa, a gente acredita que isso é mais saudável, sabe? Para a continuidade das decisões, porque no fundo são as ideias, né? É a política em torno das decisões, de como as coisas vão caminhar. Então, a gente acredita que quanto mais perto a família estiver, melhor, né? Quanto mais longe ou quanto mais você exclui ou você deixa de lado essas relações, tende a ser pior, né, na condução dos negócios. Aline, tem uma outra coisa que eu vi, e muitas vezes eu até cito, obviamente, sem dar o nome, mas é porque eu assisti, eu achei isso tão brilhante. Aí estou falando já do grupo do Bom Futuro e de vocês primos reunidos. Efetivamente eu vi em algum momento uma preocupação de vocês, segunda geração Bom Futuro, com a terceira geração. Vocês queriam criar uma conexão da terceira geração com o que vocês fazem. Então vocês começaram a imaginar, não sei como é que isso caminhou, até levar essas crianças de terceira geração, muitas vezes como se fosse uma colônia de férias para algumas das fazendas, para ver como é que era o plantio, a colheita. Como que isso caminhou? Porque eu achei isso tão brilhante, tão legal. Esse foi um grande desafio, né, que esse processo de sucessão ajudou a gente a trabalhar dentro da Bom Futuro, porque como a família é grande, a gente tem uma diferença de idade muito grande, desde os primos, né? Os pais são a primeira geração ainda muito jovem, nós da segunda geração não somos mais tão jovens assim, né? Os filhos estão crescendo e a família é muito grande. A gente é mais de 50 pessoas da família hoje em dia. E conforme essa nova geração, ela cresce, estar perto, né, estar próximo do negócio, né, conhecer, ter isso dentro da essência, para nós é muito importante. Então, a gente criou essas missões, né, para a fazenda, para os negócios, e elas acontecem com certa frequência, em que a gente leva os pequenininhos e a gente coloca, assim, todo mundo, né, da família para explicar a própria empresa para os outros, né? Então, essa atividade é muito engraçada, assim, porque aí os mais velhos corrigem os da direção do meio, as crianças fazem perguntas engraçadas, né? E uma das últimas ações que nós tivemos foi, como a gente é uma empresa do agro, a gente resolveu fazer uma aula de horta para as crianças da família. Então, assim, tinha de 3 aninhos até 14, 15 anos, e era assim, pelo menos uma vez por semana, e a ideia era colocar a mão na terra mesmo, né? Ser responsável por cuidar da sua planta, do seu, seu cultivo ali, para criar uma relação de afetividade desde a infância com o negócio, porque o agro vem se profissionalizando muito, né? Então, você chega numa fazenda, hoje é uma indústria, se pá, você não consegue nem subir numa máquina, né? Cada um tem o seu departamento, então sempre estamos buscando formas de encontrar a essência do que a gente trabalha e desenvolve. Acho legal porque você fala um pouco de DNA e agora eu quero lançar uma outra questão que eu sei que é super cara para você, que é a história do legado, não é? Eu não sei se estou errado com relação a isso, mas talvez o instituto que você tem e lidar com cultura e com este nicho seja uma busca sua pelo legado do seu núcleo familiar. Conta um pouco pra gente. Bom, eu não sei se isso estiver correto, ok. E se sim, me conta um pouco como que é isso, qual que é a visão futura sua a esse respeito. Quando nós primos, né, e principalmente as primas, porque nós somos uma segunda geração com muitas mulheres na família, a gente se encontrava para planejar os próximos passos dessa inserção da família no negócio, porque a gente entendeu que a família, ela precisa estar próxima, independente de você trabalhar operacionalmente na empresa ou não. Então, quando a gente entendeu que isso era uma condição, né, para a gente ter uma empresa próspera e uma relação familiar saudável, e a gente começou a se envolver mais nas questões em que a gente tinha uma abertura dentro da empresa. E a gente entendeu que a família, nesse caso, é muito responsável para a criação da cultura. E uma das preocupações que a gente tinha era como que a gente vai preservar a essência da empresa, né? Os valores dos nossos pais, que quando começaram o negócio era pequenininho, então eles estavam muito próximos, era muito fácil passar a ideia de quem eles eram. À medida que o negócio foi crescendo, imagina, 8 mil funcionários, meu pai conversa com os líderes dele, já a essência, ela é uma história que foi contada. Então, a gente começou a aproximar da empresa e entender que, por exemplo, implantamos um projeto que chama Sementes do Futuro, em que a gente cuida de levar contraturno cultural para os filhos dos colaboradores, porque essa essência, por exemplo, de família e de cuidado, a partir do momento que o filho do colaborador também é cuidado,
ele se sente que ele faz parte de uma família. Então, foi muito legal esse processo de que pensar a sucessão fez com que a gente estivesse mais momentos juntas e pensando em atividades e colocar na bolsa de memória boa, sabe, todas as situações que vão nos ajudar a enfrentar os momentos que vão ser difíceis, né? E aí derivou, inclusive, né, dessas reuniões, desses momentos juntas, a gente percebeu que unidas e como mulheres a gente precisava comunicar o agro, porque mulher fala bastante, né? Então, como usar todo esse potencial da família, mesmo não estando trabalhando operacionalmente na empresa, para defender o nosso negócio. E a gente criou um instituto chamado Instituto Farmum, que cria experiências das pessoas de fora, né, das cidades, com o agro, para que elas possam experimentar o agro e tirar suas próprias conclusões nessa época em que a gente vê tantas inverdades, tantas injustiças relacionadas ao nosso negócio. Aline, eu acho o trabalho que vocês fazem brilhante, evidentemente a empresa é muito conhecida, mas eu acho legal conhecer as pessoas por trás da empresa e, de alguma forma, as inseguranças e anseios dessas pessoas. Então, assim, eu te agradeço bastante esse tempo dedicado aqui para a gente. Espero que a gente possa efetivamente inspirar outras pessoas por aí, para que elas lidem com o processo de sucessão e criem pontes para o futuro, efetivamente, né? Com mais tranquilidade, com mais harmonia sempre, para que a gente tenha a longevidade das empresas. Obrigado, viu, Aline? Obrigado você. Eu queria, né, se eu puder deixar um conselho, né, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, eu diria para elas não esperarem para pensar nesse assunto. Não porque a morte é iminente, mas porque a vida é um sopro, né? E toda vez que a gente está junto, que a gente está enquanto família, em que a gente não ter medo das discussões, não ter medo dos enfrentamentos, né? Com quanto a gente tem amor, com quanto a gente tenha, muitas vezes, Deus em primeiro lugar e esteja assessorado, né, com uma equipe certa, com um profissional correto, que vai conseguir fazer esse elo, que vai parecer que ali não tem um partido. O partido é a relação bem-sucedida, né? Uma relação de sucessão bem feita. Então, nesse momento, eu acredito que as empresas, elas tendem não só a resolver um problema do futuro, mas está aproveitando esse relacionamento familiar e empresarial que é tão rico da melhor maneira. Bom, Aline, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Espero que a gente possa inspirar outras pessoas. Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Outros virão por aí. Como a Aline falou, vamos pensar o futuro e vamos agir agora, porque é agora que a gente vai construir o que vem por aí. Obrigado.